sejam bem-vindos a mais um programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Alberto Moreno, professor de Química 12º ano, e vamos dar início hoje à nossa terceira aula. Antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, vou deixar aqui algumas dicas. Por causa do Covid-19, não se esqueçam de evitar contactos do tipo aperto de mãos, beijos e abraços, e também lavar as mãos sempre com água e sabão, ok? Fica na casa. Muito bem, vamos para a nossa aula de hoje. Hoje vamos ver mistura de gases, lei de Dalton, a pressão parcial e fração molar do componente. Mistura de gases, lei de Dalton. As leis estudadas até aqui podem aplicar-se à mistura de gases desde que estes se comportem como gases ideais. Okay? Considerando Na, número de mols de gás do tipo A, e Nb, número de mols de gás B, encerrados no recipiente de capacidade V a uma pressão P e a temperatura T. Nestas condições, podemos afirmar que a pressão total sentida dentro do recipiente ou exercida pelos gases sobre a parede do recipiente será igual a quê? A soma das pressões parciais. A pressão de gás A mais a pressão de gás B, que podemos considerar como a nossa primeira expressão. PA. O que significa? É a pressão parcial do componente A, ou seja, do tipo de gás A. Pressão exercida pela molécula do gás A. PB. Pressão parcial do componente B. Pressão exercida pelas moléculas do gás B. As pressões parciais dos componentes podem ser determinadas a partir da equação dos gases ideais. Assim, P de A, ok? Vezes V é igual a Na vezes R vezes T. Vejam aqui, nós identificamos aqui a pressão de A, volume ficou sem a identificação, e dissemos aí N de A, ok? R T. A temperatura também não precisa de identificação, porque tal gás A como gás B estão sob a mesma temperatura. Também o volume ocupado por esses gases, não se esqueçam de lei de gases ideais, em que o volume do recipiente corresponde ao volume do gás. Por quê? Porque as moléculas são de tamanho tal que o volume é desprezível. Ok? Vamos lá. Então, para a expressão de pressão exercida só pelo componente A, vai ficar a quantidade química de gás A vezes constante de gases ideais vezes a temperatura desse gás, dividindo por volume ocupado por esse gás. De forma semelhante, a pressão de gás B vai ser igual a quantidade química de gás B vezes R vezes a temperatura dividindo pelo volume. Substituindo na expressão onde temos P de A mais P de B é igual a P total, ok? Nós podemos obter essa expressão. P, que é a pressão total, como P de A, que nós temos aqui, já vimos que é igual a nRT sobre V, podemos substituir P de A por esta expressão e também P de B por expressão N de B vezes RT sobre V. E daí o que nós podemos fazer? Colocar em evidência RT sobre V, que é igual, ok? Fator comum aos dois termos aqui, então vamos ficar com P é igual a N de A mais N de B vezes RT sobre V, ok? Como N de A mais N de B
podemos considerar que é N total, quantidade química total, nós podemos substituir na expressão, então vamos ficar com a pressão, que é a pressão total, na verdade, igual a N total vezes RT sobre V. Do exposto, podemos concluir que, para calcularmos a pressão total, basta determinar o número de moles total da mistura e aplicar a equação dos gases ideais. Basta conhecermos N total, nós podemos utilizar a expressão de gases ideais, que nós vamos encontrar a pressão total. Relação entre a pressão parcial de um componente de uma mistura e a pressão total. Fica como? Vamos lá. Componente A. Vamos tomar componente A como exemplo, que também vai servir para o componente B perfeitamente. Se dividirmos membro a membro, okay, as duas expressões, a expressão de pressão exercida só por componente A, okay, dividir por pressão total, okay, nós vamos obter isto. P de A sobre PT, que é P total, é igual a N de A RT sobre V e sobre, tudo isto sobre N de A mais N de B RT sobre V. E daí, não se esqueçam que nós podemos fazer a multiplicação de extremo por extremo e meio por meio. Então, vamos ficar com o seguinte. RT corta com RT, V corta com V e vai sobrar apenas P de A sobre PT é igual a N de A sobre N de A mais N de B. Ok? O quociente N de A sobre N de A mais N de B equivale à fração molar do componente A. Ok? Então, a partir daí, substituindo no seu lugar a fração molar, a expressão fica P de A sobre PT é igual à fração molar de gás A, que corresponde a quê? Fração molar de gás A é a quantidade química de gás A sobre a quantidade química total. Ok? Então, simplificando, P de A vai ser igual a fração molar de gás A vezes a pressão total. Se pretendermos determinar a fração molar apenas de componente A, nós vamos poder pegar na fração molar de componente A e multiplicar pela pressão total. Ok? Procedendo do mesmo modo, para o componente B, também vamos obter a expressão PB é igual a XB, significa a fração molar de componente B vezes a pressão total. Generalizando, de um modo geral, podemos dizer que PI significa a pressão exercida por um gás qualquer, que podemos chamar de I, é igual a fração molar desse gás vezes a pressão total. As expressões 1 e 2 permitem-nos enunciar a lei de Dalton. Okay? O que diz a lei de Dalton? A pressão parcial exercida por um gás ideal é igual ao produto da sua fração molar pela pressão total. Está resumidamente aqui na expressão matemática. Ok? A fração molar vezes a pressão total dá a pressão parcial. OBS, lei de Dalton é também conhecida como lei das pressões parciais. Numa mistura de gases ideais, a soma das frações molares de todos os componentes é igual a 1. Nunca pode ser superior a 1 ou muito distante de 1 negativamente. Ok? Então, temos aí, se tivermos 3 tipos de gases, significa que, somando a fração molar do primeiro gás mais do segundo gás, mais a fração molar do terceiro gás, soma total deverá ser sempre igual a 1 ou aproximadamente igual a 1. É valor aceitável. Exemplo de aplicação. Nós vamos ver aqui um exemplo de aplicação para poder
facilitar na compreensão de vocês. Diz aí, pequeno problema, os clorofluorocarbonetos, denominados de CFC, começaram a ser substituídos por outros gases quando se descobriram alguns dos seus efeitos nocivos sobre o ambiente. Dois desses gases substitutos são propano, C3H8, e metilpropano, C4H10. Uma mistura composta por 22,0 gramas de propano e 11,0 gramas de metilpropano é submetida a uma pressão de 1,5 atm. Diz aí, calcula a fração molar de cada gás. E o segundo problema está a pedir para calcular as respectivas pressões parciais. Como é que nós vamos resolver isto? Primeiro vamos fazer a determinação de números de mols de cada componente. Por quê? Porque a fração é fração molar. Tem de partir de quantidade química, que é número de mols. Então, antes de procurarmos a fração molar, temos que conhecer a quantidade química de cada um dos componentes. Vamos lá. A determinação de números de mols de cada componente, nós temos o quê? Já conhecemos a massa, ok? Nós podemos procurar a massa molar dos respectivos gases e, a partir daí, aplicar esta expressão que diz que a quantidade química é a massa dividida pela massa molar. Já conhecemos esta expressão, ou não? Acho que sim. Então, fica o quê? A massa molar de propano, 44,0 gramas por mol. Atenção à unidade, gramas por mol. E a massa molar de metilpropano é de 58,0 gramas por mol. Então, a partir daí, conhecendo a massa de cada um dos gases, fica muito fácil encontrar as suas quantidades químicas. É ou não é? Acho que sim. Vamos lá. Então, a quantidade química de propano fica, resumidamente, 0,50 mols. E a quantidade química de metilpropano vai ser igual a 0,19 mols. Fácil de resolver. É ou não é? Olha lá. Para encontrarmos a fração molar, okay, de cada um dos componentes, então temos de somar N de gás propano mais N de metilpropano para podermos obter N total, a quantidade química total. A partir daí fica muito fácil encontrar a fração molar de cada um dos componentes. Então é só fazer o quê? Fração molar de propano vai ser a quantidade química de propano dividir pela quantidade química total, que dá, neste caso, 0,72. E a fração molar de metilpropano podemos calcular de duas formas. Nós tínhamos visto que a soma total de fração molar não podia ser diferente de 1. Então, podemos aproveitar disto. Já conhecemos a fração molar de propano. Para encontrarmos de metilpropano, é só lembrar que de propano mais fração molar de metilpropano é igual a 1. E daí fica muito simples, passando a fração molar de propano para o segundo membro, vamos obter o resultado de 0,28. Não tem unidade a fração molar, atenção a isto, ok? Vamos lá. Resolução 2. Fica muito fácil a partir do conhecimento de fração molar de cada um dos componentes, porque o problema 2 é encontrar as expressões parciais. Já tínhamos visto que as expressões parciais podíamos calcular através de fração molar de cada um vezes a pressão total. Então, vai ser assim.
pressão só por parte de gás propano vai ser a sua fração molar multiplicar por pressão total. Então, neste caso, se quisermos conhecer a pressão exercida só por esse gás, vale a 0,8 atm. E a pressão exercida por metilpropano é a fração molar de metilpropano multiplicado pela pressão total. Então, temos aí que vai ser de 0,42 atm. Okay? E soma dessas pressões parciais é sempre igual à pressão total. Ou então podíamos fazer de forma levemente diferente. Como sabemos que a soma de pressões parciais seria igual à soma de pressão total, então podíamos aproveitar e dizer que a pressão exercida só por metilpropano seria a pressão total menos a pressão exercida por propano. Seria também exatamente igual a 0,42 atm. Ok? Eu tinha pedido na aula passada que investigassem sobre lei de Amagat. O que vocês encontraram de diferente ou de semelhante com lei de Dalton? A única diferença é que lei de Dalton fala das pressões parciais e Amagat fala de volume parcial. Então, a fração molar encontra-se do mesmo jeito, as quantidades químicas serão procuradas de formas semelhantes, mas só que nós temos essa diferença. Para Amagat é volume parcial ou volume total, se quiserem também, e para Dalton nós temos pressões parciais ou então pressão total através de mistura de gases. Muito bem, o que nós vimos hoje? Estou a lembrar, hoje nós falamos de mistura de gases, que vem com lei de Dalton, e dentro de mistura de gases, nós aprendemos como procurar as pressões parciais de cada um dos componentes e também a fração molar de cada um dos componentes. Não se esqueçam, para fração molar, nós temos sempre que partir das quantidades químicas de cada um dos componentes. Antes de terminarmos, vou deixar aqui uma tarefa para casa, que será isto: uma mistura gasosa formada por 14,0 gramas de N2 azoto, no estado gasoso, e 0,8 gramas de oxigênio, ocupa um balão de capacidade igual a 30 litros. Na temperatura de 27 graus Celsius, dadas as massas molares, ok? Unidade de gramas por mol, de N 28, de N2 28, de oxigênio 32 e o valor da constante R, vocês vão procurar a pressão de cada gás no balão e também a pressão total no balão, ok? Já sabem, caso de dúvidas, podem contar com o apoio dos vossos professores. Até lá, fiquem bem, fiquem na casa.